Fala pessoal do primeiro ano do Colégio Curso Universo, tudo bem? Aqui é o professor de vocês, professor Pedro Henrique de História da Arte. Pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo aqui no canal da escola, tá? O primeiro foi para a gente retomar, fazer uma revisão dos assuntos que a gente teve ali na primeira unidade, mais ou menos ali até o teste, tá? O segundo vídeo foi eu fazendo uma resolução de questões para vocês, então corrigindo alguma das atividades, passei algumas questões também que a gente trabalhou no teste da escola, tá? Então espero que vocês tenham absorvido todo o conteúdo aí do que a gente chama de pré-história em relação à arte, tá? Então a gente dividiu a pré-história certinho, a gente trabalhou a arte nessa divisão de uma forma bem tranquila, tá? Bem interessante, trouxe algumas imagens para vocês, trouxe vários objetos que mostram que a pré-história ela não foi um período marcado por escuridões, por selvagerias, ela foi um período, pelo contrário, ela foi marcada por várias manifestações artísticas, tá? Por várias diversidades em relação à parte da pintura, em relação à parte da escultura, e é claro que é um período muito rico, e é claro que os seres humanos naquele período eles já tinham um caráter em relação à manifestação artística daquele período muito diversificado, tá? Então agora a gente já vai dando continuidade ao assunto. Então eu trago para vocês a Mesopotâmia. Então essa aqui é a parte 1, tá? A gente vai dividir aí para vocês terem uma absorção do conteúdo de uma forma bem fácil, bem tranquila. Então nessa aula de hoje eu explico para vocês algumas características importantes da Mesopotâmia, tá? Eu sei que vocês estão também tendo essa aula e já tiveram na parte de história geral com outro professor, mas aqui é claro que é importante eu estar retomando algumas questões, alguns conceitos, alguns elementos da Mesopotâmia para na próxima aula a gente trabalhar em relação às manifestações artísticas, tá? E os seus diferentes elementos, seus diferentes conceitos. Então lembra, essa aqui é a aula 1 para a gente ter um conhecimento bem mais amplo sobre a Mesopotâmia e até retomar algumas coisas também. E na aula 2 a gente fala sobre arte propriamente dita, que é justamente a nossa disciplina, beleza? Então pessoal, aqui a Mesopotâmia a gente dá início. Eu já trago para vocês aqui uma explicação em resumo e um resumo muito objetivo, tá? Quando a gente fala de Mesopotâmia, é claro que a gente tem que lembrar que ela é uma região, tá? Ela não é uma civilização, porque existem vários povos dentro da região da Mesopotâmia, tá? Então lembra que em relação ao seu termo, ele está dividido em Mesopotâmia, tá? Que é justamente ali a terra entre rios. E que rios são esses? É o rio Tigre e o rio Eufrates, tá? Então coloquei aqui para vocês um textinho bem simples. Trata-se de um planalto de origem vulcânica localizado no Oriente Médio, delimitado entre os vales dos rios Tigre e Eufrates, ocupado pelo atual território do Iraque e terras próximas. Então lembra, vou colocar um mapa aqui para vocês no próximo slide, que essa região hoje, ali do Iraque, em relação ali ao Oriente Médio, é marcado por vários conflitos esses, tanto de conceitos, de elementos e de vertentes políticas, econômicas, religiosas, tá, propriamente ditas. Então é uma região ali de muito interesse, lembrando que essa parte ali do Oriente Médio é marcada ali por ser uma região semiárida, tá? Então a relação é um território ali desértico, então é claro que esses rios eles favorecem tanto hoje, tanto aquelas povos que se deram ali naquele início que a gente chama ali da Mesopotâmia, principalmente ali com os sumérios, tá? Então trouxe esse pequeno texto para vocês e é claro que não pode esquecer em relação à definição desse termo Mesopotâmia, tá? Mesos e potamos, em relação a meio entre águas, entre rios, que rios são esses? Tigre e Eufrates, tá? Então, dando continuidade aqui, pessoal, trago logo aqui em cima de vocês uma imagem só para vocês realmente mentalizarem e aprenderem e absorverem de uma vez por todas isso da Mesopotâmia, que é justamente a terra entre rios, é uma região, tá? É uma localidade, não é uma civilização como se fosse a civilização egípcia, que é o único povo que é o Egito, tá? Aqui não é o Mesopotâmia, é justamente os povos mesopotâmicos, são vários povos, tá? Várias culturas diferentes, são idiomas ali, são vestimentas, são tratamentos de guerras, relações pessoais diferentes, tá? Então, coloco lá para vocês, analisa lá o mapinha, tá? Então vocês veem que existem dois rios nesse
nesse território da Mesopotâmia. Então eles desaguam aqui embaixo, lá na parte de cima, onde são altas montanhas, ali na Anatólia. É claro que nesse período ali do inverno, quando essa região ali ela começa lá em cima, eu tô falando, tá pessoal? Ela começa a ser resfriada, então vai chegando o período, por exemplo, primavera, onde as cheias desses rios é de uma forma muito brusca. Então o pessoal nesse período ele começou a fazer várias obras públicas também para poder conter o avanço dessas águas ali na primavera, tá? Então eu vou falar isso para vocês lá na frente, mas é claro que isso são características ali do período, e é claro que isso influencia as artes também nesse período ali dos povos mesopotâmicos, tá? Então essa região em amarelo em destaque é justamente ali a região da Mesopotâmia. Lembrando que mais um pouco aqui é onde a gente vai estudar posteriormente a civilização do Egito, tá? Justamente ali com o rio Nilo. E vocês lembram que quando a gente está falando desses inícios dessas civilizações, dessas primeiras cidades, né, dessas primeiras culturas ali de coletividade, nesse período é claro que elas vão ali para a margem dos rios, porque os rios em abundância água ele vai servir para vários fatores, tá? Como o banho, como a pesca, como o transporte, e assim ele começa a ser um utensílio praticamente ali primordial para a sociedade ela começar o seu desenvolvimento, beleza? Então passo aqui para vocês. Quando eu estou mostrando esse mapa aqui, eu estou mostrando mais um mapa político, tá? Em relação demográfico também, em relação a alguns estados que hoje eles têm várias políticas, e é claro que alguns deles eles têm ainda essa preservação com esses monumentos que passaram ali tanto do Egito, tanto da Mesopotâmia. Alguns não têm esse senso, essa consciência de preservação da sua própria história. Então hoje tem muita coisa rica ainda nesse território, tem muita coisa que foi levada para outros museus, para outros territórios de preservação, como tem muita coisa aí do Egito na Inglaterra, como tem muita coisa da Mesopotâmia na França, tá? Então outros, embora que através de várias guerras acabaram roubando alguns artefatos, alguns objetos nesse período aí muito importante para o início da caminhada da humanidade, tá? Então pessoal, olha lá a região mais ou menos ali do Iraque, é onde se deu ali toda a Mesopotâmia. Então nós temos o Irã, a Síria, a Turquia acima. Então esses territórios praticamente ali o meio, onde a gente chama, onde tem a Arábia, onde tem a parte de Bagdá ali, a capital certinha, eles passam por vários conflitos, várias guerras, tá? Atentados terroristas, e é claro que não vale a gente comentar praticamente hoje, mas é claro que é muito importante para a gente entender a importância desse território hoje na história, na parte contemporânea, tá? Então passando aqui para vocês, trago uma parte muito importante também do assunto, que é justamente falar sobre o crescente fértil, tá? Que é justamente essa região onde eu destaco para vocês da parte vermelha, como eu coloquei aqui em cima para vocês. Região do Oriente Médio é excelente para a agricultura, tinha o formato de uma lua crescente e seu território possuía um solo fértil. Então é por isso crescente fértil, porque tinha o formato da lua, e é claro que nessa localidade o solo era muito fértil. Pessoal, vocês têm que lembrar que no Oriente Médio é marcado ali justamente pelo clima árido, tá? Então, para você plantar, para você ter uma economia ali de agricultura, de subsistência, é um pouco difícil. Então é claro que o pessoal vai preferir estar ali perto dos rios, porque os rios eles começam a desaguar ali naqueles territórios, e o território ali que solta o chamado humus, tá? Que ajuda ali a parte da agricultura. Então é claro que o pessoal nesse período ele começa a ficar ali na beira dos rios, porque é justamente ali onde ele pode se sedentarizar e assim sobreviver através da sua agricultura. Então, ó, o crescente fértil ele pega ali o alto e o baixo Egito, tá? Justamente é a civilização que a gente vai estudar depois. E esse Egito é marcado, claro, pelo rio Nilo, como vocês estão vendo logo aqui no cantinho, tá? Puxar aqui minha tela e vou apontar certinho aqui para vocês. Aqui, ó, justamente nessa partinha aqui, tá? O alto e o baixo Egito. Então a gente tá falando ali da parte da Mesopotâmia. Então eu vou indicar aqui para vocês também. Aqui em cima, ó, aqui em cima que eu falo para vocês, onde hoje é a Turquia, é claro que eles desaguam esses rios e eles correm toda essa parte vermelha, onde eu coloco para vocês. Então, ela é marcado, toda a Mesopotâmia é marcada por vários povos que eles começaram a circular por esse território, formando assim também grandes impérios, tá? Então, vamos dar continuidade.
puxar aqui um pouco para vocês. E eu destaco aqui que a Mesopotâmia foi uma região por onde passavam muitos povos nômades oriundos de diversas localidades, tá? A terra fértil fazia com que alguns desses povos se estabelecessem naquele território, surgindo assim as sociedades mesopotâmicas. De uma vez por todas, para vocês compreenderem, a Mesopotâmia é uma região, é uma localidade, tá? Dentro dessa localidade, que é fértil por conta de dois rios, Tigre e Eufrates, vários povos passaram e começaram a se estabelecer nesse período que a gente data ali a mais ou menos 5.000 anos antes de Cristo, e assim a criar novos impérios, fazer política, criar cultura, criar arte, que é a nossa disciplina, e assim fazer tudo aquilo que a gente chama hoje de uma organização coletiva própria, tá? Então, são sociedades, são povos mesopotâmicos. Não existe um único povo mesopotâmico como existe o povo egito, tá? Porque a Mesopotâmia é uma localidade, tranquilo? Então, ó, trouxe aqui para vocês também alguns povos. Então esses povos aqui são os mais conhecidos, são os principais. É claro que tiveram outros também, tanto antes, tanto depois, tá? Então eu trago os sumérios, considerados um dos primeiros, tá? Responsáveis por vários conceitos que trabalhamos até hoje, como por exemplo a construção dos zigurates, que a gente vai trabalhar na próxima aula de história, em relação a ser o pioneiro em construir a roda justamente para transporte e justamente em relação à guerra. Então eles também, tá? Então segundo, nós temos os acádios, tá? Que é ali onde vai surgir praticamente o primeiro império, porque também invadiram ali a região da Suméria, tá? Nós temos os amoritas, temos os assírios, marcado ali justamente por conta da sua excelência militar, por sua crueldade em batalha, e nós temos também os caldeus, tá? É claro que a estrutura política e toda a estrutura social e econômica a gente pode falar na aula de arte também. Então aqui eu estou trazendo de uma maneira bem simples, bem objetiva, alguns povos para vocês conhecerem que existem as sociedades mesopotâmicas, tá? Como eu trouxe aqui os 5 povos para vocês conhecerem, beleza? E aqui, pessoal, eu trago algumas características gerais desses povos mesopotâmicos. Então, eu coloquei aqui do meu lado. Primeiro, estamentos. Professor, o que significa estamentos? Estamentos é justamente aquilo que onde uma pessoa nasce naquela classe social, ela provavelmente, ela consequentemente, ela vai se tornar aquilo para o resto da vida. Por exemplo, nasceu escravo naquele período na Mesopotâmia, você vai ser escravo para o resto da vida. Você nasceu rei, você nasceu dentro daquele período, daquela família ali de elite, você se perpetuaria naquilo, seus filhos também, tá? Suas outras gerações também. Então, estamentos, tá? É justamente onde aquilo é fixado, é justamente onde aquilo está enraizado, tá? Se você nascesse de uma família de um comerciante, provavelmente você seria comerciante também, tá? O que eu quero dizer, não tinha uma mobilidade social, não tinha como você nascer escravo nesse período e se tornar um rei ali na parte da Suméria, não tinha. Tá? Não tinha como você se tornar um comerciante e futuramente, depois de 10 anos, você se tornar um aristocrata nesse período, um cara da parte ali religiosa também não tinha condições, tá? Então é por isso que é uma sociedade estamental. Nascesse naquela função, tá? Era daquela família, você provavelmente seria até o fim da sua vida naquela classe social, tá? Embaixo coloco para vocês também que o rei ele tinha várias funções, tá? Então ele tinha uma organização, claro, pessoal. Ele tinha também várias pessoas para delegarem também suas tarefas. Então o rei ele tratava dos impostos, o rei ele tratava da defesa, o rei ele tratava da política de economia daquele período. Lembrando também que existiam vários reis, porque alguns povos eles se davam através de cidades-estado, tá? Que é justamente onde cada cidade ele tinha sua figura, tinha sua liderança política, embora todas essas cidades faziam a formação de um único povo, que seria, por exemplo, o povo da Suméria, tá? Os sumérios eles viviam em cidades-estado. Cada cidade-estado dessa tinha uma liderança política, tá? Mas todas formavam a região da Suméria, beleza? Embaixo, terceiro ponto, agricultura e comércio, ou seja, a base da economia nesse período era justamente você produzir e você comercializar. Assim você lucrava, assim você tinha o seu sustento de vida, tá? E por último, o politeísmo, como vocês sabem, pegando ali o gancho da palavra poli, vem de diversos, teísmo, é justamente ali a crença religiosa, a divindade, então é justamente
a crença, a fé em vários deuses nesse período, tá? Era muito comum, diferente do monoteísmo, a crença em apenas um deus. Então existiam nesse período vários deuses e eles tinham um caráter de, por exemplo, Deus da guerra, Deus do amor, Deus da fraternidade, Deus da fertilidade, Deus da agricultura. Então cada povo ali ele tinha a sua política, ele tinha seu viés religioso, ele tinha o seu tratamento com as divindades, tá? E próximo e último slide que eu trago para vocês é justamente aquela pirâmide estamental que a gente tinha falado já na aula anterior, quando a gente trata aqui, ó, dos estamentos aqui em cima, tá? Só para vocês absorverem de uma forma bem maior. Então eu trago para vocês que no topo da pirâmide está os sacerdotes, tá? Que é justamente aquela elite. Então pode ser o rei, pode ser a sua família. Embaixo eu trago ali, e também está ali no mesmo patamar, os aristocráticos, ou seja, o pessoal da aristocracia que fazem parte ali de uma grande família de elite daquele período. Nós temos os militares, tá? Que é justamente que fazem a defesa e a expansão ali do território, os comerciantes, tá? Os artesãos, os camponeses e os escravos, tá? Escravos sendo a base da sociedade, escravo sendo aquele que faz tudo. Inclusive, quando a gente for para a parte 2 falar da própria história da arte da Mesopotâmia, a gente vai ver que a maioria dessas manifestações, dessas produções é feitas pelos escravos, tá? Então aqui está a organização social na Mesopotâmia. Pessoal, aqui foi a nossa aula 1 de Mesopotâmia, só para vocês terem uma revisão sobre a Mesopotâmia, algumas características. Sei que vocês já tiveram essa aula com o professor de História Geral, então aqui é um panorama mais diferenciado, tá? Mais da nossa disciplina, mas é claro que a gente está falando ali do mesmo tema, tá? Na aula 2, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre as manifestações artísticas que ocorreram nesse período da Mesopotâmia e toda a sua diversidade, beleza? Fica na paz todos vocês do primeiro ano, espero que vocês estejam todos bem, espero vê-los em breve, beleza? Valeu, abraço!